Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. A nova legislatura arranca hoje e nós fomos conhecer 3 caras novas do Parlamento. Sim. Alô, Bárbara Viva, como está? Olá, tudo bem? Está há poucas horas de tomar posse e pergunto-lhe se há tempo para estar nervosa ou nem por isso. Não, eu acho que não. Eu acho que esta fase, mais do que nervosismo, é muito entusiasmo. Pelo menos no caminho diz respeito, não é? E arranca tudo outra vez na Assembleia da República. Depois das eleições do dia 18 de maio, a nova configuração parlamentar torna-se efetiva com a tomada de posse desta terça-feira. Os 230 deputados tomam posse, a maioria são repetentes, mas também há deputados novos. Há mais peso para a direita, o Chega cresce e torna-se na segunda força parlamentar, o Partido Socialista encolhe. À esquerda, só o LIVRE tem razões para sorrir, e da Madeira chega o novo partido, o Juntos pelo Povo. Neste episódio do P24, estamos à conversa com 3 jovens deputados. Como é que se passaram estas últimas horas antes da tomada de posse? E que expectativas têm para a legislatura? É o que vamos saber neste episódio, com a participação da deputada eleita do Partido Social Democrata, Bárbara do Amaral Correia, do deputado eleito do Chega, Rui Cardoso, e da deputada eleita do Partido Socialista, Sofia Pereira. Viva, bem-vindo. O seu dia começa aqui. E hoje começa uma vida nova para estes 3 deputados. É uma função que muito me honra. Começamos pela deputada social-democrata eleita pelo distrito de Faro, Bárbara do Amaral Correia. Foi assim uma surpresa na minha vida, porque eu estava super dedicada, apesar de ser deputada municipal, estava muito dedicada à minha carreira profissional como advogada. E de repente há quase aqui um chamamento de todos os meus pares, não é? Da família social-democrata, que me lançaram este desafio, ao qual eu jamais poderia recusar. Portanto, estou mesmo muito, muito entusiasmada. Tivemos uma primeira reunião do grupo parlamentar e posso dizer que tive o tempo todo super a sorrir, porque estou mesmo muito feliz com esta oportunidade. A Bárbara vai ser 1 em 230. Que diferença é que pode fazer na nova Assembleia da República, Bárbara? Sim, aqui a diferença e aquilo que eu tenho sentido muito ultimamente é que o próprio discurso político tem sido um discurso de alguns deputados, que baseia-se muito em estados de alma, não é? Portanto, cria-se muito o ódio, a raiva. E, portanto, aquilo que eu vou tentar fazer, com as características que tenho, é efetivamente ter sempre discursos com rigor, com preparação. Hoje há muita desinformação, não é? Há muitos soundbites e isso não é positivo para os portugueses, não é? Porque eles têm que ter acesso à informação que é correta, verdadeira. E, portanto, nessa perspectiva, eu irei sempre ser mais uma nesse bolo de quem vai contribuir para intervenções preparadas, verdadeiras. Portanto, é difícil fazer a diferença, não é? No sentido, em especial, quando estamos a começar, obviamente. Temos que criar o nosso espaço, como em tudo na vida, não é? Esse vai ser o caminho que eu vou focar-me. E depois é tentar perceber também, que é uma coisa que eu vou agora perceber nos próximos dias, em que comissões é que vou ter a minha presença, não é? Como deputada efetiva. E aí, naturalmente, que também vou perceber dentro da comissão em que vou ficar em que áreas especificamente é que vou poder fazer a diferença. Uma ideia que eu tenho é, eu quero ser uma deputada próxima da população. Isto é uma coisa minha mesmo, e quero muito ouvir as pessoas, porque eu acredito, e sempre defendi isso, que para sermos bons políticos não pode ser coisas, obviamente que temos as nossas próprias ideias, não é? Mas temos que nos alicerçar naqueles que representamos, porque só assim é que conseguimos aplicar boas medidas e medidas que de facto se encaixam na realidade das pessoas, que são em última instância, as últimas que têm o impacto direto das medidas que são tomadas na Assembleia da República. E há, assim, alguma medida que considera prioritária para esta legislatura? Olha, há uma que eu, tendo sido eleita pelo Círculo Eleitoral de Faro, é uma medida que tem que ser feita urgentemente, que é a construção do Hospital Central do Algarve. Isto é uma bandeira que já anda a ser... Olha, eu entrei na política quando tinha 21 anos, tenho 32 anos e já ouço desde essa altura. E já há muito antes, portanto, estou a dizer que ouço ativamente, não é? Mas sei que já há mais de 20 anos que se fala na construção deste Hospital Central do Algarve. Foram vários orçamentos nos últimos anos em que não se previa a construção deste hospital. Sei que com a AD há essa prioridade
E, portanto, eu espero mesmo que ainda este ano se avance para a construção do hospital. Portanto, esta medida para mim é de extrema importância. Nestas últimas eleições, os portugueses reforçaram a votação na AD, mas também deram um sinal que pode ser interpretado de forma mais ou menos preocupante, reforçando a votação num partido da direita radical. Como é que podemos interpretar este sinal que os portugueses deram, Bárbara? Olha, eu vou até posso falar especificamente portanto, do distrito a que eu pertenço, não é? Exatamente, sim. Exatamente, em que aí é manifestamente, deu muita força ao partido Chega, não é? Portanto, em 9 deputados, o Chega elegeu 4, e, portanto, estes resultados têm que ser lidos por nós, não é? Não podem ser ignorados, porque isto é a vontade expressa dos algarvios, não é? E eu acredito que aquilo que acontece claro, há vários motivos que naturalmente podem justificar esta ascensão do Chega, não é? Mas daquilo que as pessoas com quem eu tenho falado, que obviamente isto é muito limitado, não é? Mas eu tenho questionado muitas pessoas do Algarve e pergunto-lhes o motivo pelo qual votaram num partido que nem sequer reconheciam quem é que eram os deputados, não é? Portanto, só conheciam a cabeça de lista, portanto, nem sequer tinham acesso às pessoas e muitas dessas pessoas nem sequer conheciam o programa do Chega. E muitas delas diziam que era um voto de protesto, ou seja, durante os últimos anos o Algarve não tem tido investimentos, novas infraestruturas, temos muitos problemas de mobilidade, as nossas vias estão cada vez mais degradadas, mesmo o transporte de comboios, que eu utilizo muitas vezes entre Algarve e Lisboa, demoram muito tempo, portanto são linhas que já precisam de ser eletrificadas, que precisam de manutenção. A nível de saúde também é caótico, há muitas especialidades que nós não temos, que os algarvios são obrigados a deslocarem-se para outros locais, situações muito graves, doenças como o cancro, que também não têm os devidos acessos, os devidos serviços na região do Algarve, e portanto eu acho que quando estamos a falhar nestas políticas tão importantes, tão basilares na vida de uma pessoa, e a verdade é que tem havido aqui o PS teve nos últimos 9 anos, e nesses 9 anos o Algarve não sentiu nenhuma medida que de facto fizesse a diferença, e portanto eu acho que há aqui um desacreditar nestes partidos, chamemos-lhe clássicos, não é? Aqueles que de forma clássica têm ganho a confiança dos portugueses. E portanto eu acho que é isso, eu acho que isto é mesmo um voto de protesto, de que olhem por favor para a região. Eu acho que isto é aqui uma chamada de atenção, não acredito que sintam ou que reconheçam capacidades diferentes no Chega. A verdade é que o Chega nunca esteve na liderança e portanto é quase, vamos dar o nosso voto a quem nunca esteve lá, porque aqueles que têm estado efetivamente não têm investido no Algarve como deveriam fazê-lo. E também é nesse sentido que eu espero fazer alguma diferença, honestamente. A Bárbara faz parte da Assembleia Municipal de Lolé. Pergunto-lhe se no próximo ciclo autárquico vai também ser candidata a algum lugar em Lolé ou noutro concelho? Para outro concelho não serei, não creio que faça sentido neste momento, não é? Nesta fase. No concelho de Lolé, como eu já estou lá há 8 anos, e depois há uma coisa que é muito minha, que é, eu defendo muito a limitação de mandatos, ok? Eu quando fui presidente da JSC Algarve, eu tinha 28 anos, eu tinha um colega meu que também eu sabia que queria ser presidente, que também tinha a minha idade, e portanto eu basicamente o que fiz foi retirar-me para ele se ter candidatar. Eu gosto de dar a oportunidade a outros, e foi isto que eu disse, é este o meu discurso junto da Comissão Política do PSD Lolé, em que eu lhes disse que, uma vez que já tive 8 anos e tive essa oportunidade de ser deputada, que agora se dê espaço a outras pessoas. Agora, sei que há uma vontade de eu me manter. Portanto, ou seja, o que eu lhe digo é, da minha parte, creio que eu não deveria ir e deveria dar espaço a outros, mas se o partido considerar que é importante a minha presença, então também não vou dizer que não. Ou seja, não partirá da minha vontade única e exclusiva, mas se houver uma vontade coletiva de que eu continuo nessas funções, então eu assim o farei. Estou sim. Viva Rui Cardoso, Ruben Martins do Público deste lado, como está? Viva Ruben, tudo bem? Estamos a ouvir o deputado do Chega eleito pelo Círculo de Lisboa.
Rui Cardoso. Enfim, há sempre aquele nervoso miudinho próprio dos novos começos, dos inícios das atividades que nós temos na nossa vida e, portanto, temos sempre esse nervoso miudinho, não vou esconder que o tenho também. Mas agora, sobretudo, é um peso de uma grande responsabilidade saber que as pessoas deram um resultado histórico ao Chega, elegeram 60 deputados e nós estarmos à altura das expectativas das pessoas que quiseram mudar, que confiaram em nós e que acreditam que podemos ser a força da mudança. E não podemos defraudar essa oportunidade que queremos que nos deem de um dia podermos governar Portugal. E, portanto, sobretudo, porque sinto que há, como eu escrevi há dias, 9 séculos de história que nos contemplam e que nos exigem que estejamos à altura dos grandes desígnios que Portugal merece ter. O Rui vai ser 1 em 230. Que diferença é que pode fazer numa Assembleia da República com tantos deputados? Pois, sabe que, enfim, no nosso ordenamento legal e regimental, os deputados têm uma ação política individual, mas inserida naturalmente dentro das lógicas dos grupos parlamentares. E eu, enfim, dentro daquilo que é o grupo parlamentar do Chega, tenho assuntos que para mim são prioritários, tenho assuntos que para mim são mais importantes. Dentro dos assuntos que dizem respeito aos jovens, e o Chega é o grupo parlamentar que vai ter mais jovens no Parlamento, seremos 6 jovens deputados, tenho como grande prioridade, por exemplo, os jovens que vivem no interior do país e que sentem as dificuldades e as assimetrias, nomeadamente no que diz respeito às acessibilidades, no que diz respeito, olhe, por exemplo, à compra de casa, de quando têm terrenos com parcelas urbanas e parcelas rústicas ficarem excluídos de uma série de apoios, dos jovens agricultores, dos jovens empreendedores do mundo rural, onde eu também sou candidato autárquico em Viana do Alentejo, e portanto sinto nessa obrigação de ser a sua voz na Assembleia da República, uma voz em 230, mas não tenho dúvidas, uma voz que vai fazer barulho e que se vai bater e que vai lutar por eles, entre muitas outras causas. A direita tem um resultado histórico nestas últimas eleições, o Chega também passa a ser o segundo maior partido parlamentar, e isto para o Chega imagino que seja uma oportunidade também. Como é que o partido vai aproveitar esta oportunidade que os eleitores lhe deram nesta legislatura? De facto, os eleitores deram-nos uma prova de força, uma prova de confiança ao aumentar a nossa representação parlamentar, ao passo que outros mingaram as suas bancadas. O Chega pautará aquilo que é a sua ação política no Parlamento por aquilo que tem feito, apresentar iniciativas legislativas com substância, com fundo e para as várias áreas profissionais e para os vários segmentos da administração pública e não só, e votará todas as propostas que forem boas para os portugueses. Nós não temos dúvidas que, independentemente do proponente ser um partido de esquerda ou ser de direita, independentemente da latitude, enfim, que a proposta tenha, nós votaremos sempre favoravelmente e com esta representação alargada todas as iniciativas legislativas que forem boas para as pessoas. Mas, de facto, há aqui uma maioria parlamentar à direita que só não é aproveitada se nós não quisermos. Aliás, é público, o Presidente André Ventura já enviou uma missiva aos líderes do PSD e da Iniciativa Liberal relativamente ao tema da revisão constitucional que a IEL trouxe para cima da mesa e já vimos que as portas, pelo menos do lado do PSD, parecem estreitarem-se. E isso não parece positivo, porque o país precisa de reformas e mexer no texto fundamental, aproveitando a maioria de 2/3 inédita à direita que temos, é uma oportunidade de ouro que tínhamos para o fazer. E, portanto, eu penso que se houver vontade política, se houver coragem por parte dos decisores políticos, podemos fazer reformas do país. Se não quiserem, nós cá estaremos para propor as medidas que temos vindo a propor, para propor outras novas e quando chegar à altura de irmos a votos, os portugueses ajuizarão sobre o trabalho de cada um. Rui, uma medida para esta legislatura? Olha, eu acho mesmo que o IRS jovem tem que ser uma prioridade, mas um IRS jovem bem feito, não este modelo burocrático, este modelo pouco claro, este modelo ineficiente que a AD apresentou e que se revelou altamente limitativo. Nós defendemos um modelo, como é público, muito mais claro, muito mais transparente, uma isenção total até os jovens, uma isenção total de IRS até os jovens prefazerem um total acumulado de 100 mil euros ou 35 anos, passando depois para aquilo que nós designamos uma flat tax ali com duas variantes, com 2 escalões, mas um modelo muito mais claro, um modelo muito mais objetivo, um modelo muito mais transparente até mesmo para as entidades empregadoras. Você não tem ideia da quantidade de e-mails que nós recebemos de jovens que se queixam que as suas entidades empregadoras se veem abraços com inúmeras dificuldades para aplicar aquelas tabelas de IRS jovem e, portanto, nós temos que tornar o modelo mais claro, mais atrativo, mais dinâmico, justamente para que não só o universo
esforço daqueles que são abrangidos ser mais alargado, como não estejamos a prejudicar quem tem entrado no mercado de trabalho mais cedo, que foi o que este modelo promoveu. Portanto, esse é, se me quiser, obviamente que é altamente redutor reduzirmos a uma só medida, a uma só prioridade, mas de facto aquela que me ocorre como neste momento sendo absolutamente fundamental, até porque foi uma das bandeiras da AD erradamente, deve ser alvo de mexidas e deve ser alvo de melhorias e de correções nesta legislatura. A Viana do Alentejo foi conquistada pelo Chega nestas últimas legislativas. Estou a falar com um deputado que vai ficar a legislatura toda ou tem essa perspectiva de ser eleito presidente da Câmara de Viana do Alentejo já nas próximas autárquicas? Eu tenho por mim que entro em todas as corridas para as ganhar e, portanto, aquilo que eu aqui estou, e aliás falo consigo desde Viana do Alentejo, onde estou para uma reunião de trabalho, é que nós viemos aqui para vencer. E porque esse tem que ser, o Chega chegou para isso, quer dizer, nós viemos verdadeiramente para transformar a vida das pessoas e nas autarquias locais, onde isto se pauta, se materializa de forma mais concreta. Mas, de facto, nós somos uma equipa, nós temos um conjunto de pessoas que se vai candidatar aos diversos órgãos e que pretende, de facto, transformar, quer não só Viana, mas as Alcaços e Aguiar, que são as 3 freguesias deste município. E, nesse sentido, nós temos que, naturalmente, depois das eleições, avaliar aquilo que serão não só os resultados, mas aquilo que será a vontade popular e que eu respeitarei naturalmente. Estou. Alô, Sofia. Ruben Martins, do Público deste lado. Viva, viva. Tempo para ouvir a deputada eleita do Partido Socialista, Sofia Pereira, eleita pelo Círculo do Porto e também líder da Juventude Socialista. Nervosa sempre um bocadinho. É a primeira vez que vou tomar posse como deputada, mas estou muito expectante e muito motivada para poder, de facto, cumprir aquilo com que me prometi, que é poder mudar a vida não só da minha geração, mas dos portugueses e ser uma voz inconformada e irreverente no Parlamento para poder garantir que nós não continuamos a sentir que sobrevivemos no nosso país, mas sim que vivemos com dignidade, com melhores salários, com mais habitação, onde o nosso código postal não reflete as nossas oportunidades. E, portanto, mais do que nervosa, que também um bocadinho, logicamente, é uma enorme responsabilidade, mas muito motivada e muito expectante. Sofia, a Sofia vai ser uma em 230. Que diferença é que pode fazer na nova Assembleia da República? Eu acho que, independentemente de, às vezes, podermos ser uma voz inconformada no meio de várias, o Parlamento funciona um bocadinho como eu acredito que deve funcionar uma sociedade saudável, que é quando todos juntos estamos focados em melhorar a vida das pessoas e acreditamos que, em conjunto, e os laços sociais, no caso de uma sociedade saudável, podemos, de facto, acrescentar mais ao nosso país e mudar a vida das pessoas. Acho que também a minha voz no meio de várias pode ajudar a contribuir para que esses problemas e esses anseios sejam mitigados, dissipados e consigamos avançar em políticas públicas que de facto façam uma diferença para o país. E, portanto, tudo farei que a minha voz seja uma daquelas que se ouve bem alto junto de todos os deputados que vão mesmo integrar este Parlamento e garantir que não só a minha geração, mas que os nossos anseios também são representados por mais que às vezes sintamos que os jovens ou por sermos mais novos podem não querer tanto ouvir-nos ou estarem tão disponíveis, mas é por isso que nós somos persistentes. Eu também quero saber ajudar a minha geração nesse sentido. Peço-lhe uma prioridade para esta legislatura. Não só como agora deputada eleita, mas já como secretária-geral da JS, nós sabemos bem quais é que são as dificuldades, neste caso dos jovens, no nosso país, de emancipação jovem, a habitação, os salários, do trabalho. Eu tenho dado nota dos salários porque eu acho mesmo que é importante. Eu quero que a minha geração, que os portugueses vivam melhor. E por isso, desde logo, acho que precisamos de menos impostos ao trabalho, mais impostos aos dividendos, à banca, ao setor financeiro, às grandes seguradoras, aos lucros excessivos. Isto a quem faz dinheiro por já ter dinheiro. Isto não é numa lógica de combater a riqueza, logicamente, é mais numa lógica de querer colocar Portugal, o nosso país, em linha com a OCDE e com os países mais desenvolvidos do mundo. Isto porque eu acho que menos impostos ao trabalho não é apenas e só para quem ganha 900 euros e quem ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Acho que tem mesmo que ser uma prioridade que as pessoas ganhem melhor, porque o rendimento das pessoas não pode pagar mais impostos do que os dividendos.
E, portanto, uma das grandes prioridades é garantir que os portugueses vivem melhor com mais salário. Como socialista, como é que interpreta o resultado histórico que o país deu à direita nestas últimas eleições? Eu acho mesmo que nestas últimas semanas tem-se ouvido muito que o Partido Socialista e a esquerda têm de refletir, e já se tornou uma palavra de ordem, a reflexão. Eu acompanho, acho mesmo que temos de fazer essa reflexão, mas é uma reflexão um bocadinho mais profunda do que às vezes se faz crer. A crise da esquerda progressista não é um caso isolado em Portugal, é um caso na Europa. Nós sabemos o que é que se está a passar à nossa volta e acho mesmo que o que nós temos que compreender com humildade e espírito crítico é o que é que está a falhar à esquerda progressista para podermos fazer passar a nossa mensagem, porque é que as pessoas não sentem que nós agora possamos representá-los como já sentiram e há bem pouco tempo. E, portanto, acho que aquilo que temos de fazer é compreender o estado social e cultural que se vive no nosso país e na Europa também, os fenómenos que levam a isto e garantir que conseguimos reverter, enfim, esta, não diria só falta de confiança, mas às vezes descrença na política e nos partidos que durante mais tempo já governaram Portugal. O Partido Socialista é um partido com 52 anos de história, que ajudou mesmo, foi um dos fundadores da democracia e que, por outro lado, também garantiu muitos avanços sociais no nosso país. E é isso que nós temos que continuar a fazer diariamente no nosso trabalho e para os mandatos que os portugueses nos concederam e nos confiaram, mas, por outro lado, sempre com a perspectiva de que, aos dias de hoje, nós podemos repensar os métodos, logicamente, porque o país está diferente, porque a sociedade está diferente e, se calhar, pedem-nos também nessa reflexão uma coisa diferente, ou que nos apresentemos a fazer política de uma forma diferente. Aquilo que eu acho que nós nunca podemos fazer, o Partido Socialista, e aqui também garantidamente a JS nunca o fará, é que independentemente dos métodos, nós nunca vamos dar um passo atrás nas nossas convicções e aquilo pelo qual nos vamos mover e sempre nos movemos. E, portanto, acho que é um bocadinho por aí. Sofia, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Da Polónia surge a eleição do conservador Karol Nawrocki, que conseguiu neste domingo uma vitória apertada nas eleições presidenciais da Polónia, mas foi o suficiente para vencer o candidato da ala europeísta. Pois esta mudança na Polónia traz-nos alertas sobre a estabilidade europeia. Com a ascensão dos eurocéticos, o aprofundamento da União pode estar em risco. No mundo globalizado, é cada vez mais crescente esta tendência nacionalista. Os riscos e as consequências estão também em análise em público.pt e na edição impressa do seu jornal público. Eu sou o Ruben Martins. Da minha parte, é tudo por hoje. O primeiro dia deste novo Parlamento é para acompanhar, como sempre, em público.pt. Vemo-nos por lá. Resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.